A vacinação ela é uma das ferramentas mais importantes no controle e na prevenção de doenças infecciosas, não só na suinocultura. E por isso é extremamente importante que ela seja realizada de forma adequada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje a gerente de serviços veterinários da Seva Saúde Animal, Marina Walter, vai nos falar em como fazer um checklist de vacinação. Olá, meu nome é Marina Walter e eu sou gerente de serviços veterinários na Seva Saúde Animal. A vacinação ela é uma das ferramentas mais importantes no controle e na prevenção de doenças infecciosas, não só na suinocultura. E por isso é extremamente importante que ela seja realizada de forma adequada. E para isso nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam, que é justamente o checklist de vacinação. Através dele nós conseguimos observar pontos que vão desde o armazenamento até pontos pós-vacinação. Então, começando com o armazenamento e condições de estocagem, é muito importante que se tenha uma conservadora exclusiva para vacinas. E dentro dessa conservadora devem ter somente frascos fechados, não são permitidos frascos abertos, porque justamente pós-vacinação, se sobrar algumas doses, elas devem ser descartadas, porque elas já ultrapassaram a temperatura adequada de estocagem. Essa temperatura adequada para o armazenamento é entre 2 e 8 graus Celsius. Para monitoramento da temperatura, é ideal que se tenha um termômetro dentro da conservadora e que se faça anotação diária, ideal 2 vezes por dia, para a gente garantir então que a temperatura esteja entre 2 e 8 graus Celsius, que é o indicado para conservação. Porém, a temperatura da vacina no momento da aplicação deve ser de 15 a 25 graus Celsius. Então, como a gente faz esse processo, né? Essa diferença entre o armazenamento e realmente a temperatura da aplicação. O ideal é remover as vacinas da conservadora cerca aí de 30 a 40 minutos antes da utilização, para permitir então que elas alcancem a temperatura de 15 a 25 graus. Em regiões mais frias, é possível fazer o aquecimento da vacina, tá? Então, com isso, é imprescindível que a gente tenha algumas ferramentas, como por exemplo um termômetro infravermelho como esse. A função dele justamente é analisar a temperatura da superfície da vacina. E a gente pode utilizá-lo para verificar a temperatura, por exemplo, dentro da conservadora, e ele é bem interessante para o checklist porque podemos usar durante todo o período de vacinação. Qual era a temperatura no início e qual foi a temperatura das vacinas no final da vacinação. Então, para o transporte, a vacina ela deve ser transportada do escritório para a granja, sempre dentro de uma caixa de isopor, ideal é que sem tampa. Para o processo de vacinação em si, é necessário que a gente tenha equipamentos compatíveis com a idade dos animais e, é claro, aplicadores limpos e ajustados para a dosagem indicada de cada vacina. Um dos pontos mais importantes pensando na aplicação é justamente o tamanho da agulha. Existe uma tabela de indicação para o tamanho da agulha e calibre para cada idade de animal, então é muito importante que a gente siga isso para evitar justamente hemorragias ou algum outro processo pós-vacinação. A agulha deve ser trocada a cada 50 animais, porque ela acaba perdendo o fio e também ocorre deteriorização do bisel, e isso pode favorecer o aumento das hemorragias e, consequentemente, o aparecimento de abscessos pós-vacinação. Então, é bem importante realmente que a agulha seja trocada a cada 50 animais. Além disso, o local de vacinação para suíno é atrás da orelha. Então, é muito importante que, para o caso específico das vacinas intramusculares, seja realizado num ângulo perpendicular, justamente para a gente conseguir alcançar a musculatura. É muito importante que se siga esse ângulo, porque qualquer aplicação fora da musculatura indicada vai acarretar também em abscessos posteriores. Então é muito importante esse monitoramento. Além disso, é importante que se tenha uma ideia clara de onde será aplicada cada vacina. Muitas vezes, hoje na rotina, temos mais do que uma vacina sendo aplicada e geralmente até mais do que um aplicador, mais do que uma pessoa
aplicando. Então é interessante que a vacina X seja sempre aplicada, por exemplo, do lado direito do animal, que até mesmo a gente pode ter um monitoramento disso posteriormente e para não ocorrer confusão e algum animal ficar sem receber vacinação. Bom, então já pensando para a parte pós-vacinação, é muito importante que a gente faça uma monitoria, passe por onde foi realizada a vacinação e analise os animais, se houve algum tipo de reação sistêmica, alguma reação pós-vacinal. Importante que esses animais permaneçam em situações que não sejam estressantes pós-vacinação. Então, por exemplo, fazer vacinação e após carregar animal não é indicado. Indicado que ele realmente permaneça em uma situação que seja tranquila. E é claro, após a vacinação também pensar na parte de lavagem e o que eu comentei anteriormente, né? Se sobraram vacinas, elas devem ser descartadas porque já não estão mais dentro da temperatura indicada de armazenagem, ultrapassaram essa temperatura. E o equipamento ele deve ser lavado com água e sabão neutro somente. E claro, já deixar ele pronto para uma próxima aplicação. Então é necessário realmente garantir essa limpeza. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!